Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 1. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Anteriormente, nós estamos falando sobre os benefícios do estudo da palavra de Deus. Falamos sobre as escrituras do pecado, as escrituras de Deus e as escrituras de Cristo. E o tema dessa noite é Deus usa pessoas improváveis no reino de Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como que ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O indivíduo se beneficia quando entende que Deus usa pessoas improváveis para o reino de Cristo. Sobre o autor do livro, semana passada nós falamos sobre Mateus, que significa presente de Deus, dádiva de Deus, que ele era também chamado de Levi, que ele era publicano e que deixou tudo para seguir Cristo. Mateus foi um dos 12 apóstolos. Em sua própria lista dos 12, ele chama a si mesmo de publicano. Em outro lugar da Escritura, o nome de Mateus, em nenhum outro lugar da Escritura, o nome de Mateus está associado a esse termo publicano. Outros evangelistas sempre empregam outro nome para falar dele antigamente, do seu passado pecaminoso, que é Levi. Isso é a prova da humildade da parte de Mateus, como nós vimos. O pano de fundo público de Mateus, como nós vimos anteriormente, era os judeus, predominantemente judeus. E o propósito de Mateus é demonstrar que Cristo é o Rei, que Cristo é o Messias de Israel, o escolhido de Deus. Esse evangelho faz mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo era o cumprimento de todas elas. Qual que é o propósito? Seu propósito é claro em demonstrar que Jesus é o tão esperado Messias da nação judaica. E nessa noite nós vamos falar de José, uma pessoa improvável. Semana passada nós falamos, quem estava lembra que nós falamos da genealogia de Jesus. E no versículo 16 fala: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo. O tema foi por Cristo e para Cristo. E nessa noite Deus usa pessoas improváveis para o reino de Cristo. Hoje, dando continuidade, falaremos de um instrumento improvável, de um coadjuvante. Alguém que não é muito lembrado. Muitas vezes nós nem ouvimos falar de José, não é? Mas foi por decreto de Deus e sua providência que ele foi muito importante na vida de Jesus Cristo. Temos aprendido, por exemplo, que os decretos de Deus são seus planos e desígnios pré-estabelecidos, perfeitos e imutáveis, por meio dos quais ele dirige soberanamente toda a história. Ele realiza sua vontade soberana em todo o universo, atingindo assim seus propósitos santos. Nós estamos aprendendo também da providência de Deus. Deus, por sua providência, ordena todas as coisas pelo seu poder e sabedorias infinitos. Mas o que especificamente Deus faz por meio da providência? Nós falamos isso terça-feira.
Deus sustenta, Deus dirige, Deus dispõe e Deus governa todas as coisas. A providência de Deus se estende a cada pequeno detalhe do que acontece. Todas as coisas que acontecem é de acordo com o plano soberano do Senhor. Somente com o olho da fé que nós conseguimos ver esses acontecimentos. Tudo o que é necessário saber, Deus o fez conhecer através da sua Escritura. Não precisamos adicionar nada nas Escrituras para que elas tenham o que é necessário para o nosso crescimento. E isso tem a ver com a vida de José também. Tudo o que é necessário nós saber está escrito nas Escrituras. Mateus, como vimos, nos descreve para provar que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador mandado pelo Senhor. O versículo 18 começa dizendo assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. As informações que temos são suficientes para confirmarmos que este é o Filho de Deus. Não foi qualquer nascimento, qualquer gravidez. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Como eu estava ouvindo agora há pouco com o Josué, até o Josué achou engraçado. Como que você sabe, perguntaram na faculdade, como que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? E o jovem respondeu: porque eu li ela. Amém? Amém. Você quer saber se é a palavra de Deus? Leia ela. Amém. Por providência, Deus enviou o seu Filho ao mundo e por providência de suas mãos dá a ele um pai adotivo. E é sobre ele que nós falaremos nessa noite. José. Primeiro ponto, José é um coadjuvante. O que é um coadjuvante? Coadjuvante é aquele que auxilia ou concorre para um objetivo comum, por exemplo, nos filmes. Nos filmes é aquele que faz um papel secundário, não é? Mas, que não tem muito destaque, mas é essencial para que funcione aquilo dali, não é? Porque imagine sem um coadjuvante. Não aconteceria nada, por exemplo, o Batman e o Robin. O Robin seria um coadjuvante. Mas ele dá suporte, ele auxilia em tudo que o Batman deseja, não é? E aqui eu quero trazer uma primeira aplicação. Ter um pai é importante? Para o mundo moderno, é possível com eficácia criar uma criança sem o pai presente. Mas sabemos que não é bem assim. Pai e mãe são funções bem distintas e que não podem ser supridas nem por um, nem por outro. Um pai não pode ser uma mãe. Uma mãe não pode ser um pai. Mesmo que as pessoas se esforcem e tenham muitas vezes boas intenções, mas não é possível. Deus tem um plano e propósito perfeito em todas as coisas, não é? Mas infelizmente, por causa do pecado, tem acontecido isso muitas vezes. E aqui em Mateus 1, que nós lemos, nós vemos o quão importante é o pai e a mãe na criação de um filho. Não era um filho qualquer, não é? José, o pai, e Maria, a mãe, eles tinham o propósito perfeito. Deus mostra o propósito perfeito de Deus sobre a família. A parte disso, nós teremos sérios problemas. E que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Segundo item, José, o pai adotivo. Deus escolheria qualquer pessoa para criar Jesus, o seu filho? Deus não escolheria qualquer pessoa para ser o pai adotivo do seu próprio filho. Lembre-se, Cristo nasceu como uma criança. Ele tinha necessidade de criança. Ele era indefeso e ele era frágil. Precisava ser educado, precisava aprender a andar, precisava aprender a comer, precisava aprender a tomar água, precisava de pessoas para locomover ele, não é verdade? Além disso, vemos que José o ensinou a trabalhar também. O trabalho é uma bênção de Deus. Ele ensinou tudo o que era necessário para ele crescer tanto em estatura quanto em conhecimento. Terceiro ponto, José, um homem fiel. Veja comigo. Estando Maria, lá na palavra de Deus, no versículo 18, continuando, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
José estava noivo e a Bíblia nos fala o nome dessa moça. Como é que é o nome dela? Maria. Precisamos entender como isso acontecia. O noivado judaico, ele era uma união semelhante ao casamento moderno. O noivado era uma espécie de casamento sem eles estarem morando juntos. Era um compromisso de casamento. No que diz respeito à fidelidade conjugal, desde o momento em que uma jovem estava noiva de um homem, ela era considerada pelos judeus como sua esposa legal. Entre os judeus, o casamento, embora o casamento não tivesse ainda sido consumado, era considerado perfeitamente legal e obrigatório de ambos os lados. Não era que nem nós aqui. Não era como o modernismo hoje. Namorou, noivou, terminou, acabou, já é, cada um segue suas vidas, não é? Era como se tiver um noivado, era como se fosse um casamento legal mesmo. Compromisso. E portanto, uma violação desse contrato era considerada um caso de adultério. Era um crime. E punida exatamente da mesma maneira. A pena legal para esse tipo de adultério era o apedrejamento. A frase empregada pelo evangelista, antes de se unirem, é uma denominação modesta para a relação conjugal. Ou simplesmente significa, antes de virem a morar juntos como marido e mulher e a formar um lar e uma família. Significava que José não morava com Maria. Só que ele era fiel. Ele foi fiel. A Bíblia fala. Maria ainda morava com seus pais e a Bíblia fala que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E isso é muito importante. Ela não está dizendo que ela ficou grávida, mas que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Foi algo extraordinário. Foi algo não previsto. Foi algo não programado. Foi algo fora do comum. Em Isaías 7,14 nós lemos: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamará Emanuel. Era necessário um sinal, uma promessa, um token, uma evidência do cumprimento daquilo que estava previsto. A palavra não denota necessariamente um milagre, embora muitas vezes ela seja aplicada a um milagre. Aqui significa uma prova, uma demonstração, uma indicação de que ele havia dito, do que aquilo que ele havia dito seria cumprido. Como era para ser demonstração que mostrava que ele era capaz de libertar a terra. A palavra aqui denota aquilo que era milagroso, que poderia ser feito apenas por Deus. A ciência não consegue fazer isso até hoje, mas Deus sim. Quarto lugar, José, ele era um homem justo. Veja o versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A retidão de José significa que ele era também misericordioso. Desse modo ele não queria infamar ela. A expressão sendo justo significa que ele era um verdadeiro crente em Deus, um verdadeiro cristão, uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente separada. E aqui ele dizia que ele foi declarado justo e que ele obedecia cuidadosamente à lei do Senhor. Agora eu quero que você se imagine nessa situação. Você está fazendo tudo certo, de forma correta, e de repente sua noiva chega para você e diz que ela está grávida. Qual seria a sua atitude? Quero destacar algumas coisas que aprendemos com José aqui. Primeiro, ele não era precipitado. Qual seria a atitude normal das pessoas? Julgamento, denúncia, espalhar para todos os cantos o que houve, colocar nas redes sociais, fazer um vídeo chorando, difamar. Nós vemos isso aqui em José. Fala que ele ponderava, ou seja, ele tentava encontrar uma solução de misericórdia. Fala também que ele era piedoso. Aqui vemos que ele agiu com piedade, ele agiu com misericórdia. As pessoas muitas vezes não agem querendo justiça, elas agem querendo vingança. Justiça e vingança são coisas bem diferentes. E também nós vemos que ele era justo. A punição para adultério era o quê? Apedrejamento.
resolveria o problema? Não, não resolveria o problema, não é? Imagine se José fosse correndo com seu coração machucado, cheia de ira, e denunciasse ela. E depois descobrisse que aquilo que Maria estava falando era verdade. É como aquela história lá do papel rasgado. O papel que você pega e rasga e joga para todos os lados. É possível depois fazer esse papel voltar a ser como ele era? É a mesma história, não é? Ele não foi precipitado. Ele agiu com justiça. Ele agiu com piedade. Deus não escolheria qualquer pessoa para ser o pai adotivo do seu filho. Deus providenciou todos os meios para que José fosse escolhido. Deus moldou José, fez dele justo, não precipitado, piedoso, forte, corajoso, um verdadeiro servo do Senhor. E o versículo continua dizendo, ele pretendia deixá-la secretamente. Seria o equivalente a obter um divórcio legal, o que de acordo com o costume judaico era necessário para dissolver um noivado. José analisou toda a situação, sem precipitação, com piedade, e resolveu deixá-la secretamente. Eu não tenho dúvidas que ele orou e buscou o Senhor para tomar essa decisão. Quando alguém te faz mal, qual é a sua atitude? Justiça ou vingança? Piedade ou maledicência? Orar, buscar o Senhor ou agir com precipitação? Vemos no versículo 20 que José ponderava nessas coisas. O que é ponderar? Ele examinava, ele avaliava, ele apreciava de forma cuidadosa essa situação. Em quinto lugar, José, um homem aprovado. Depois do teste, o que vem? Nós estávamos falando hoje. Se nós fizermos um teste e tirar a nota 8, o que acontece? Aprovado. Tirar a nota 3, meu irmão citou, reprovado. No versículo 20, fala assim: enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado, é do Espírito Santo. José foi testado com fogo. Deus levou ele a um teste pesado, a um teste dolorido. Deus poderia ter falado com ele antes de tudo isso acontecer, não é? Mas não, ele estava sendo testado, provado. Era necessário, não é qualquer pessoa que Deus colocaria como pai adotivo do seu filho. Deus providenciou os meios necessários para que José fosse provado e fosse aprovado. Não é qualquer pessoa que Deus levanta para servi-lo. Não é qualquer pessoa que Deus levanta para ser pai adotivo do seu filho, para cuidar das ovelhas, para cuidar da sua obra. Não é qualquer pessoa. Provação dói? A dor faz parte da nossa vida. Nós estamos falando isso de vários dias já. Mas agora eu quero que você imagine a dor da traição. A dor de não ter controle das coisas. A dor de ter que abrir mão de você, de suas vontades, dos seus desejos. Essas são maiores, não são? O seu sonho que você tinha vai por água abaixo agora, não é? E é dolorido isso, não é? É doloroso isso, não é? O grande problema do nosso tempo é que nós buscamos resolver os problemas da dor, como nós estávamos falando hoje, com remédios. Alguns são necessários, não são? Mas nem sempre. A psicologia moderna vem de forma pesada junto com a indústria farmacêutica e nos ensina que não podemos sofrer mais. E algumas pessoas falam que antigamente, quando nós ralávamos o joelho, era colocado metiolate. Era um álcool meio pesado assim que doía muito. Hoje é colocado aquele negocinho que nem parece água, não é? Geladinho. O luto, por exemplo, as pessoas tratam com antidepressivos, remédios para dormir de forma pesada. A dor da traição, alguns vão para o alcoolismo, alguns viram cantores sertanejos. Brincadeira.
A ansiedade da resolução do problema, não buscam a solução em Deus, em sua palavra, mas procuram coaches falidos em psicólogos ateus para dizer como resolver aqueles problemas. Precisamos aprender que Cristo e sua palavra são suficientes. E o texto continua dizendo: eis que apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor. Como que para enfatizar o caráter sobrenatural do advento de Cristo, a narrativa de Mateus sobre o acontecimento descreveu 5 sonhos reveladores. Nós lemos anteriormente em Mateus 2, versículo 12 e 13, que fala: Deus falou várias vezes com José através dos sonhos. Aqui o anjo disse a José que ele deveria receber Maria como sua esposa. José, de um simples carpinteiro, a pai adotivo de Jesus. Mas José jamais imaginaria, amados irmãos, José jamais imaginaria que o inferno inteiro se colocaria contra ele e contra a sua palavra, contra a sua família. Dores, medos, sofrimentos viriam sobre eles. Fugas, tensões e lutas seriam constantes. Se nós continuarmos lendo a história de Jesus que nós lemos em Mateus 2, nós vamos ver o quanto de dores, medos, sofrimentos, fugas, tensões e lutas que estão registrados. Eu trago outra aplicação para nós nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Irmãos, o mundo, Satanás e seus anjos odeiam Cristo e seus aliados. A Bíblia nos mostra em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou-se para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12. Quem é o dragão? Versículo 9 fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui quem que é o dragão? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Quem é a mulher? Gênesis 37, versículo 9. Os mais precipitados vão dizer que seria Maria. Mas não é. Gênesis 37, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Teve ainda outro sonho e se referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 37, versículo 9. Quem era essas 11 estrelas? Os 12 filhos os 11 irmãos
Os 11 irmãos de José e mais José, não é? As 12 tribos. E nós vemos em Gênesis: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Isso significa a genealogia de Jesus. O dragão, a serpente, sempre se levantou contra todas as pessoas que faziam parte da família de Jesus. Contra o povo de Deus, sempre se levantou também e se levantará contra a igreja de Jesus. Essa mulher representa a genealogia de Cristo, o povo de Deus e a igreja de Jesus. E a Bíblia usa a imagem de um grande dragão com grandes poderes, e é assim que será a vida de José. Quando sabemos o que houve nos livramentos, nos parece confortante, não é? Mas José sabia? Quando nós estamos no meio da tempestade, muitas vezes é muito complicado, não é? É muito doído, muito dolorido, numa enfermidade, por exemplo, nós não sabemos o que vai acontecer. Quando a gente leva alguém no PA, por exemplo, nós não sabemos o que vai acontecer. Não é o que a pessoa tem, o que a pessoa não tem. Não temos controle sobre nada nessa vida. Medos, ansiedades, temores, lutas e fugas. Essa foi a vida de José. E a Bíblia fala um anjo do Senhor. Essa é uma das poucas visitações angelicais do Novo Testamento, a maioria das quais está associada ao nascimento de Cristo. Irmãos, eu quero trazer outra aplicação para você nessa noite. Deus nos fala hoje através da sua palavra. Não é mais necessário o anjo vir falar conosco. É necessário anjos virem falar conosco? Não é mais necessário. Não é mais preciso sonharmos com algo também. Nós temos a palavra de Deus. Se Deus não está falando contigo, é porque tu não está lendo a palavra de Deus. Temos que ter em mente que tudo que precisamos está na palavra de Deus. 2 Timóteo, abra comigo. Novo Testamento também. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em sexto lugar, José, ele era um homem obediente. Veja no versículo 24 que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 1: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele era um homem obediente. Todo verdadeiro servo de Deus é um homem obediente. Todo verdadeiro servo de Deus é um homem obediente. E este negou-se a si mesmo, como nós falamos anteriormente. José despertou do sono, com certeza ele secou suas lágrimas, abriu mão do seu orgulho e foi fazer exatamente como o Senhor lhe ordenou. Muitas pessoas fazem o que lhe agrada fazer, apenas o que lhe agrada fazer. José poderia ter se feito de vítima, não é? Feito biquinho, ficado chateado, porque os seus sonhos não estavam se realizando, não é? Mas não, ele confiou no Senhor. Deus limpou seu coração, limpou suas lágrimas, suas mágoas. Deus ensinou ele a sofrer por amor a Cristo. Deus o fez forte para enfrentar qualquer obstáculo.
Você consegue ver isso na vida de José? Durante muito tempo, José criou Jesus, como nós falamos. Irmãos, eu quero que você entenda que Deus está moldando você à imagem de Cristo também. Dói. Tem muitas situações extremamente difíceis, muitas situações extremamente doloridas, mas Deus é fiel e Ele cumprirá suas promessas. Tudo que Ele faz é perfeito. E no versículo 25, José foi fiel, obediente à palavra de Deus. Diz assim: contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Cristo, de Jesus. A Bíblia fala que ele não a conheceu, não teve relação íntima com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. Deus capacita a abrir mão das suas vontades e dos seus desejos. Deus é muito mais importante do que qualquer coisa desse mundo. Para o mundo, os prazeres carnais são mais importantes. Para os filhos de Deus, Cristo e sua palavra são mais valiosos do que qualquer tesouro ou qualquer prazer desse mundo. José foi chamado, foi separado por Deus para ser homem e para ser pai. A cultura de entretenimento bombardeia diariamente a visão bíblica da masculinidade e da paternidade. Com as nossas limitações, homens e pais recebemos o comando divino para sermos corajosos e para sermos homens. Josué, Lucas, Deus chamou vocês para serem homens. A paternidade vivida de maneira correta é um milagre. Por que é um milagre? Porque para existir é preciso que um macho egoísta morra. Para que um novo homem que se sacrifica como Cristo possa nascer. Amém. Deus fez essa obra na vida de José. Moldou ele para ele ser o pai adotivo de Jesus. Foi através dele que Cristo aprendeu grandes lições. Aprendeu uma profissão, aprendeu a servir, aprendeu a honrar, a ser forte, a ser corajoso. Mesmo Cristo sendo filho de Deus, eu creio e sei que muitas coisas que Cristo fazia também era inspirado em José, o seu pai, não é? Ele aprendeu com ele a paciência, o domínio próprio, mesmo que o Espírito Santo de Deus estivesse em Cristo, mas isso é um reflexo da criação também. Deus usou um coadjuvante, um instrumento dele para cuidar do seu filho, Jesus. E para concluir, meus amados irmãos, Deus usa homens simples. Deus usa mulheres simples, pessoas improváveis, coadjuvantes, e os faz justos, não precipitados, mas servos verdadeiros. Deus os faz ser compassivos, pacientes, piedosos. Suas histórias passam, mas eles vivem para que a história de Cristo seja lembrada. Eles vivem para que Cristo viva. A Bíblia não mostra como José morreu, quando ele morreu, o que aconteceu com ele. Mostra? Porque o mais importante era Jesus. Era Cristo. Eles vivem para que Cristo viva. Para o reino de Cristo. Não se importe se é para isso precisam sofrer, dar suas vidas, lutar, fugir, sangrar, chorar. Não se importa, porque é tudo por Cristo. Cristo é a razão de tudo. Quem vive para Cristo tem prazer na lei do Senhor, medita nele dia e noite. Quem vive para Cristo faz todos os dias do Senhor e para o Senhor. Segunda, dia do Senhor. Terça, dia do Senhor. Quarta, dia do Senhor. Quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Tomar um copo de água? Para a glória de Deus. Ir para a escola? Para a glória de Deus. Tudo que nós aprendermos, para a glória de Deus. Quer ter motivo para viver? Viva sempre para a glória de Deus. Quem vive para Cristo, os mandamentos do Senhor não são fardos pesados, mas são prazerosos. Quem vive para Cristo é semelhante a José, um homem simples, coadjuvante, mas fiel a Cristo, obediente à obra do Senhor. E desse homem provável e simples nós lemos, veja comigo, versículo 25. A quem pôs o nome de Jesus. Ele registrou aqui na terra o maior dos nomes.
O nome sobre todo nome. O nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Deus seja louvado, pois Ele levanta pessoas improváveis, coadjuvantes. Amém? Deus abençoe os irmãos.